Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cibele e esse é o podcast Insights Pedagógicos, criado para compartilhar aprendizados que mudaram a minha vida, a minha percepção de mim e do mundo, e que eu gostaria que tivessem me contado. Hoje, vou compartilhar com vocês um insight que eu tive ao ler um artigo de neurociência. O artigo contava de um experimento dessa forma. Eles pegaram um grupo de pessoas e acompanharam por um longo período de tempo, porque eles queriam fazer um processo, era um exercício, se não me engano, eram exercícios matemáticos, para ver como aquela região do cérebro processava, como ele fazia novas conexões, como aquilo ia se consolidando no cérebro. E eles faziam de segunda a sexta, todos os dias, e não faziam sábado e domingo esses exercícios matemáticos, essas atividades para ativação de uma área do cérebro. Então, eles chegavam na segunda, eles faziam uma ressonância magnética funcional, que permite ver o cérebro de forma como ele está ativado, a região que está ativada, onde estão fazendo novas conexões. Eles faziam, estava tudo desligado, aquela área desativada, sem nada ali. Faziam exercícios segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta, quando eles terminavam, eles faziam de novo ressonância magnética funcional. E aquela área que eles queriam ativar estava super iluminada na ressonância, com várias região realmente ativada. Não fazia sábado e domingo, e penso o que acontecia. Chegava na segunda, eles faziam a ressonância magnética funcional e aquela área estava completamente desativada, como se nada houvera passado. Fazia de novo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta, lindamente ativado, região super com novas conexões. Não fazia sábado e domingo. Segunda de novo, sem nenhuma ativação. Depois de 6 meses que eles foram ver na segunda-feira resquícios de ativação. E depois de 8 meses que eles viram aquela área ativada na segunda-feira. Ou seja, o tempo que leva para a consolidação de um aprendizado. E o segredo está no tempo. Ou seja, não é eu fazendo uma vez que vai mudar, não é uma reflexão, um insight que eu tenho. Ah, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Se eu não tentar todo dia fazer diferente, eu não aprendo a fazer diferente, porque eu estou trabalhando numa área que é nova, que não está ativada, que é um aprendizado completamente novo, porque é totalmente diferente do que eu faço, né? De como eu era, do que eu estava fazendo. E aí, quando vocês assistirem lá no YouTube, se você já assistiu, você vai entender claramente o bicicleta ao contrário. O que que acontece? Ele vê que não é possível andar de bicicleta quando ele sobe numa bicicleta que é para virar para a direita, né? E ele tem que virar o guidão para a esquerda para conseguir virar à direita, ou seja, é o contrário. E aí, mesmo ele entendendo cognitivamente, ele sobe na bicicleta e ninguém consegue, não consegue andar, porque o cérebro vai fazer o quê? O que ele já sabe, que é virar para o mesmo lado, que vira o guidão. E aí ele vai tentando andar nessa bicicleta durante 8 meses, todo dia 5 minutos. E ele não consegue, ele cai, ele cai, ele cai. E ele tenta todo dia durante 8 meses. Ele já é um adulto. O filhote dele, com 3 semanas, já consegue resultado, já consegue se manter alguns minutos, alguns segundos ali em cima dessa bicicleta sem cair. E ele não, ele já é um adulto. E ele faz durante meses a fio, até um dia que ele sai andando. Então, isso é muito legal. E isso mudou muito a minha vida. Por quê? Porque às vezes eu quero fazer e já quero no outro dia já ver um avanço, como se fiz a mudança, tentei hoje fazer diferente, e no outro dia eu já quero que eu já esteja andando, digamos assim, se fosse num, numa pista, né, de atletismo, de 100 metros, que eu já estou agora no metro 10, digamos, na medida 10. Ou seja, eu vou andando aos poucos e vou caminhando até chegar no 100. Não é assim que funciona no cérebro. Eu tenho que todo dia fazer
e eu volto para a estaca zero. Mas é uma estaca zero diferente. Um dia o cérebro, é como se ele falasse assim: entendi, agora eu consigo fazer. Então, não é algo que você vai vendo a mudança devagar. Você vai fazendo, fazendo, sem ver mudança, fala, mas isso não funciona, não estou vendo nada. Um belo de um dia, as conexões acontecem, alguma mágica acontece no cérebro. E naquele instante, o aprendizado se consolida. Então, você vai ver, ele vai andando durante 8 meses e cai, e não consegue andar. Tenta 5 minutos sem sucesso. Um belo de um dia, ele sobe e ele consegue andar na bicicleta, ao contrário. Sabe o que que acontece? Se tocar o celular, ele cai. Se ele pensar em outra coisa, ele cai. Se ele distrair, ele cai. E depois de um tempo, ele simplesmente anda na bicicleta. Ao contrário, sem precisar pensar mais nada. O cérebro aprendeu. E a sacada final é maravilhosa. O que que acontece? Ele vai depois em Amsterdã andar de bicicleta. E a bicicleta lá é a bicicleta normal, ou seja, vira para a direita, a roda vira para a direita e você vai para a direita. E ele simplesmente leva 20 minutos até o cérebro entender que ele está numa outra bicicleta. Ou seja, ele não desaprende. Demora, é como se o cérebro demorasse para trocar de trilha neural. Então, ele andou tanto na bicicleta ao contrário que ele aprendeu e automatizou um novo caminho. Mas o outro aprendizado não desapareceu. 20 minutos depois, você vê claramente o insight dele, o cérebro fala assim: opa, entendi. E ele simplesmente sai andando na outra bicicleta completamente normal, sem tranco e barranco, porque nos primeiros 20 minutos ele não consegue fazer esse movimento, não consegue andar na bicicleta normal, digamos assim. Depois de 20 minutos ele anda. Ou seja, o cérebro ficou com os dois aprendizados completamente fortalecidos. Agora ele pode andar numa bicicleta e na outra. Isso, o insight que eu tive, mudou também a minha vida. Eu entendi que eu não desaprendo quem eu sou. As coisas que eu aprendi, que eu fui fazendo diferente, que eu tenho potência, quando eu fico dias dormindo mal, que eu não me alimento direito, que eu não vou pensando e vou fazendo as coisas sob estresse, que eu vou tomando decisões equivocadas, que eu estou no nível de pressão, quando eu vejo, eu estou me comportando como eu fazia nos primeiros 40 anos da vida. Ou seja, aquela trilha está lá super bem aprendida, mesmo que já se passaram 10 anos da nova trilha consolidada. Se em momentos de tensão, se em momentos que eu não dormi direito, que as coisas não estão bacanas, que eu não estou fazendo um suporte adequado para o meu corpo, de repente eu vejo eu reagindo igualzinho eu reagia, sem ter chance de pensar, sem ter chance de escolher, com um comportamento completamente automatizado e de repetição do padrão que eu escolhi mudar. Então, isso é muito interessante, porque a gente vai precisar se manter alerta, não é um lugar que eu mudo e que nunca mais eu consolido, mas eu vou consolidando várias possibilidades. E a depender, aquela que tiver muito mais tempo, muito mais consolidada, vai aparecer. Então, eu preciso implementar outras mudanças na vida. Não é só, né, aquele de um novo comportamento, consolidar ele. Por quê? Porque depende de outras coisas, o nosso ambiente, o nosso corpo, como eu como, atividade física, o sono. E a gente vai conversar de cada um deles e como que eles mudam a partir dessa lógica, como eles nos ajudam a que possamos, de fato, ir fazendo diferente e obter os resultados que a gente deseja, para que, de fato, a gente seja livre e possa continuar escolhendo, ter essa consciência. E aí, quando a gente estuda neurociência, né, vai, Antônio Damasio fala disso, que é como se fôssemos dois mesmo. Quem pensa e quem tem consciência de quem pensa, ou seja, como a Cibele que está ali pensando, reproduzindo o padrão, e aqui olha e fala assim, nossa, Cibele, a mesma coisa. Então, essa é a minha consciência de mim no ambiente, olhando de fora.
e aqui está reproduzindo. Então, esse diálogo entre as duas, ou seja, dessa consciência, de a gente tomar consciência e exercendo a liberdade que a consciência nos permite, ela é transformadora. Então, lembre, qual que é o insight de hoje? Eu preciso fazer todos os dias, inclusive sábado e domingo. A partir do momento que eu escolho algo que eu quero modificar, que é um aprendizado, que é um padrão que eu tenho, eu preciso parar e olhar para aquilo todos os dias. E aí na bicicleta, ao contrário, o grande insight ali, ele fazia 5 minutos. Eu não preciso ficar o dia inteiro fazendo, mas eu preciso refletir sobre aquilo todo dia até uma hora que o meu cérebro vai entender. Quando eu fiz comigo, eu fiz para tudo o tempo inteiro. Então, eu me mantive em alerta o tempo inteiro. Tudo que eu ia fazer, eu perguntava o que você faria e eu ousava fazer diferente. Mas os estudos mostram que eu posso fazer 5 minutos, 10 minutos diários, mas eu preciso fazer todo dia. E em algum momento, a partir daí de 8 meses, pelo menos, eu vou olhar e falar, não, tem alguma coisa diferente aqui. Por quê? Porque o processo de aprendizado vai acontecer. E ele não vai acontecer aos poucos. Eu vou fazendo, não vendo resultado, não vendo resultado, e uma hora vai acontecer a consolidação e eu vou conseguir olhar e ver o aprendizado se efetivando. E aí eu vou continuar investindo nele, investindo para eu melhorando, né? Porque como vocês viram, ele aprendeu a andar na bicicleta, mas ele ficava, se ele distraísse, se ele tocasse o celular, que é o que eu falei. Hora que eu não durmo direito, hora que. Então, faz qualquer coisa, aquilo ainda está mais frágil do que o outro, né? O outro quer 40 anos, né? Não dá para competir com 10. A gente tem muita clareza disso, né? Então, a partir de agora, preste atenção nisso. E seja lá o que você vai implementar de mudança, coloque todo dia na vida. Pelo menos 5 minutos. E vá tranquilo. Saiba que a mágica vai acontecer. O que você precisa fazer? Todos os dias. Até aquela área do cérebro, aquelas novas conexões se consolidarem. E aí ir trabalhando, lembrando que a cada vez que a memória vem, se eu der um outro enfoque, se eu der um outro significado, ele atualiza e guarda diferente. Bora lá experimentar? Nos vemos no próximo episódio com um novo insight.